alunos que não postaram, tá bom? Quem postou, eu vi. E quem não estiver usando o próprio nome como e-mail, por gentileza, coloque o nome para eu poder identificar, porque por esses e-mails fictícios que vocês estão fazendo, não tem como eu adivinhar quem seja, tá? E, Walter, essa questão do eu esqueci, meu amor, pois preste atenção para enviar, porque fica registrado, e dessa forma o Roberto também pode acompanhar, tá certo? Então, coloca aí na página 105 para que a gente possa fazer a correção. E os que enviaram, já disse, essas atividades, elas contam como pontos também e frequência para vocês. Então, elas devem ser encaminhadas, tá bom? João Mariano, se tu não consegue enviar depois, tu chama no zap, que aí a gente te explica, tá bom? Pois tá, vamos lá, continuando, porque o tempo é curto. Na página 105, a primeira questão vinha pedindo para vocês realizarem no caderno um desenho, né? Realizar Ai, tem uma mosca me incomodando. Realizar um desenho. Então, vou passar para a segunda. Explique por que os vírus são denominados parasitas intracelulares e obrigatórios. Eu vou escolher uma pessoa, por gentileza, para poder ler sua resposta, tá bom? Ok? Por gentileza, eu queria ouvir a resposta da Júlia. Júlia? Tia, tá Oi. ouvindo? Oi, amor, tudo bem? Pronto, tudo. Eu coloquei, não possuem metabolismo próprio e não são formados por células. Não é bem isso. Deixa eu escolher outra pessoa. Laís? Não, tia, tá errado aqui. Eu apaguei. Pablo? Ah, porque eles. Não, porque eles, por si só, não são capazes de se reproduzir. Essa daí também está certa, porém está faltando um complemento. Lara? Lara? Rapidinho. Patrícia? Coloquei assim. São parasitas porque vivem às custas das células, causando-lhes prejuízo. Isso caracteriza uma relação chamada parasitismo. Intracelulares porque, para concluir seu ciclo, precisam atingir o interior das células. Obrigatórios porque são incapazes de multiplicar fora das células. Ótimo. Resposta correta, tá bom? 3. Depois eu Tia, a do coloco... robô é a mesma que a da Patrícia. Ótimo, Alan. Explique, depois eu coloco para vocês aqui no chat, para ir mais rápido, tá? Explique o que são adenovírus e retrovírus. E exemplifique ao menos um de cada. Alan, o que foi que tu colocou na resposta da 3? Adenovírus. O vírus ataca células nervosas. Retrovírus. O vírus do resfriado comum infecta células múscula no sal. Múscula, não. Mucosa. Mucosa nasal. É isso aí mesmo. E quais os exemplos que você colocou? Eu só coloquei isso mesmo. Patrícia? Os vírus com DNA são chamados de adenovírus, como o causador da doença conhecido como catapora. Os vírus com RNA podemos chamar de retrovírus, como o HIV causador da AIDS. Ótimo. Ok. Só um minutinho. Eu tô tentando colocar aqui no...
Deu certo. Sim, vamos lá, dando continuidade, né? Então, só para a gente relembrar o que nós vimos rapidamente ontem, nós estamos falando a respeito de micro-organismos. Micro-organismos porque eles necessitam do auxílio de um equipamento, no caso de um microscópio, para que a gente possa visualizá-los. São vidas microscópicas, né? Pode ser encontrado em diferentes lugares, em vários cantos. E eles podem ser classificados como os vírus, as bactérias e os fungos. Nós iremos estudá-los no passo a passo, tá? Neste capítulo, capítulo 8, como eu já havia falado para vocês ontem, nós vamos estudar sobre os vírus, alguns vírus. Vírus são seres acelulares, ou seja, eles não são formados por célula. Eles não são formados por células, mas eles possuem uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica composta de proteína e ácido nucleico, certo? Eles podem se cristalizar fora da célula, ou seja, eles podem passar um tempo, digamos, adormecido fora da célula, né, inativo, pronto, inativo, até ele infectar outra célula, tá? Por exemplo, existe vírus que eles não se manifestam de imediato. Eles passam um tempo inativo até eles escolherem uma célula para aderir, certo? Qual a semelhança entre vírus e os seres vivos? Qual a semelhança que tem? A semelhança é que os vírus, eles se reproduzem, eles podem se reproduzir e eles possuem um material genético, certo? Agora, para que ele possa se reproduzir, ele precisa da célula, como vocês falaram aí na resposta da atividade de vocês. O vírus, para ele se reproduzir, ele precisa de uma célula. Ele só se reproduz dentro da célula. Ok? E qual a diferença de um vírus para o ser vivo? É que o vírus, ele não é uma célula, ele não é dotado de célula. Ele precisa só da célula para que ele possa sobreviver, né? Então, ele não é formado por célula. Ok? Dando continuidade, nós paramos aí na parte correspondente às viroses. Viroses são o quê? São os vírus que causam doenças, né? Tanto pode causar em vegetais como em animais. Aí nós temos alguns conceitos, onde vocês podem visualizar aí na página 105, onde diz assim, agente etiológico ou patogênico, no caso aí é o micro-organismo, é o nome que nós damos ao micro-organismo, que ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença. Hospedeiro é o organismo que abriga os agentes infectados, e o vetor, que é aquele que transmite o agente infectante de um hospedeiro para outro. Tudo bem até aí? Sim, né? Aí ontem alguém, não me recordo qual foi a pessoa, perguntou a respeito qual a diferença entre gripe e resfriado. A gripe, geralmente, ela apresenta alguns sintomas, assim como o resfriado também. A gripe, ela pode ir em torno de 5 dias, dependendo do organismo da pessoa. Quais aí os sintomas de uma... Maria, ok. Né? A gripe aí, no caso, dependendo da pessoa, ela vai ter alguns sintomas, como calafrios, febre, dor de cabeça, dores musculares, né? E já o resfriado, não. Geralmente o resfriado a gente caracteriza por coriza, a simples coriza, aquela história de você estar espirrando, né? Como acontece a contaminação aí no caso da gripe? Pela saliva. Por quê? Porque ao espirrar, a pessoa que espirra próximo a você, ela libera gotículas de água, e essas gotículas de água liberadas por essa pessoa podem entrar na sua via respiratória. Então, dessa forma, você pode pegar uma gripe, né? Transmitir uma gripe, no caso, pegar uma gripe de outra pessoa.
Hoje em dia já tem uma prevenção, né, no caso da gripe, que é a vacina. Existe vacina contra a gripe, disponível, inclusive, pelo SUS. Não é acessível a todos no momento, porque existe uma escala a ser seguida, mas é disponível pelo SUS. É uma vacina para a gripe. Deixa eu só me lembrar aqui que era onde eu parei. Ah, achei. Na página 106, dando continuidade aí, nós temos falando a respeito da dengue. A dengue também é transmitida por vírus, só que esse vírus ele precisa de algo que faça a sua transmissão. No caso, a gente tem o mosquito, né? O mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti. Então, a contaminação da dengue ocorre devido à picada do mosquito, por isso que se recomenda o uso de repelentes. Não só a dengue, mas também a febre amarela, também ela é combatida dessa forma. Uma das precauções, um dos cuidados é o uso de repelente, tá? Para a dengue não existe uma vacina, mas existem alguns cuidados. Que tipo de cuidado? Manter ambientes limpos, evitar o acúmulo de água, né? Acúmulo de água em recipientes, nos quintais, enfim. Procurar sempre manter o ambiente limpo, sem a presença de água, de líquido, porque o mosquito, para ele se desenvolver, ele gosta de água limpa. Quais são os sintomas aí da dengue? São sintomas simples, dores musculares, sente dores nas articulações, a pessoa pode apresentar febre alta, algumas manchas vermelhas pelo corpo, tá? E ela pode, se ela tiver na forma clássica, ela pode apresentar esses sintomas durante de 5 a 10 dias. Isso, dores musculares, dores no corpo é a mesma coisa aí. Vai doer tanto o músculo como as articulações, tá? Certo, Paulo? Contagiosa? Se a dengue é contagiosa? Não. A dengue não é contagiosa. Para que você possa, para que a pessoa seja contaminada pela dengue, no caso aí, contrai a dengue, ela tem que ser picada pelo mosquito da dengue. Tá? Ela não é contagiosa. Ela é transmitida pelo mosquito da dengue. Agora, existem dois tipos, que é a clássica, que é essa justamente que apresenta essas características, dores musculares, dores nas articulações. Só um minutinho que eu respondo já do chat. Dores nas articulações, a febre alta. Acontece também de sentir dor no fundo do olho, dor no olho, do ocular, e algumas manchas avermelhadas. Isso são sintomas de uma dengue clássica. Já a dengue hemorrágica, a pessoa começa a ter sangramentos, tá? No caso da dengue clássica, Raíssa, quando eu chego já aí, quando eu chegar nesse ponto, aí tu me pergunta novamente, tá bom? Já no caso da dengue hemorrágica, ou melhor, da dengue clássica, ela pode ser tratada em casa, com medicamentos para poder controlar a febre, né? E repouso, né? Dá para você ir controlando. Já no caso da dengue hemorrágica, não. A pessoa precisa de um cuidado especial, onde ela precisa de uma internação, ou seja, ela precisa de cuidados hospitalares, ela precisa ser monitorada pelo médico, tá? Ok? Continuando. Alguma coisa até aí? Sangra pelo nariz. Sim, sangra. Viu, Paula? Sangra pelo nariz também, tá? Ela começa a apresentar sangramentos. Próxima doença que vem mencionando aí na página 106 é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que nós conhecemos como a AIDS. E que é, sim, tá? No caso aí, a AIDS, contaminação, a pessoa pode ser contaminada pela transfusão de sangue, ou seja, ela sofreu um acidente, ela precisa de bolsas de sangue, então ela pode aí ser contaminada por
por essa bolsa de sangue da qual vai ter que ser ingerido no seu organismo, ser injetado, desculpa. Pode ser adquirido no momento do parto ou amamentação. Falo já os sintomas, só um instante, tá? Então, a AIDS pode ser, a pessoa pode ser contaminada tanto pela transfusão de sangue, como pela relação sexual, como no momento do parto ou amamentação. Quais são os sintomas? Geralmente, os sintomas da AIDS no início, elas são sintomas que são um pouco parecidos com os sintomas de uma gripe, porque a pessoa apresenta febre, dor de cabeça, um cansaço, tá? Mas isso no início. Quando o caso já se torna mais grave, ela vai apresentando outros sintomas, como enfraquecimento, perca de peso, falta de apetite, tá? Qual o tratamento? Respondendo aqui o Riquelme. Qual o tratamento? O tratamento é paliativo. Não é um tratamento do qual tem uma cura, tá? Até hoje ainda não existe uma vacina que cure ou que previna, tá? Tem que ter alguns cuidados. Transfusão de sangue, João Mariana, é quando você precisa ser injetado na sua corrente, você precisa de bolsas de sangue, tá? Transfusão de sangue é quando você precisa receber sangue de outra pessoa. Tá? Então, só continuando a questão do tratamento que o Riquelme havia me perguntado. Então, o tratamento é feito através de acompanhamento médico e também há um que nós chamamos de coquetel, ou terapia antirretroviral, que são medicamentos que eles são usados para fazer com que o vírus ele não se multiplique no organismo do paciente e para fazer também com que o paciente ele fique com a imunidade mais forte, ele fica com o organismo mais forte. Por quê? Porque esse vírus ele deixa o paciente bastante debilitado, caso ele não faça um tratamento adequado e corretamente. Então, é um acompanhamento médico que a pessoa deve fazer. Ela deve procurar um médico justamente porque só o médico ele é capaz de passar as medicações adequadas para ele, manipular esse coquetel que nós chamamos, tá? Então, o tratamento é feito dessa forma. Que tipo de cuidados são usados neste caso? A pessoa que tem AIDS, ela tem que usar preservativo, no caso aí, uma pessoa, ao receber uma doação de sangue, esse sangue deve ser devidamente testado, tá? Para evitar justamente contágio de outros pacientes, de outras pessoas. Alguma coisa a perguntar? Não? Tudo ok? Raíssa, respondi tua pergunta, Raíssa? Ok. Passando para o próximo, aí no livrinho de vocês, nós temos a catapora. A minha pergunta, qual foi a sua pergunta, Paulo? Pergunte novamente, por favor. Paulo pergunta novamente. Sintomas, eu já te falei. Os sintomas da AIDS, eles são parecidos com de uma gripe comum, no início. Quando a pessoa é infectada logo no início, os sintomas são parecidos com de uma gripe comum. Quais são os sintomas de uma gripe comum? Febre, dor de cabeça, cansaço, né? Então, no início, quem foi infectado pelo vírus da AIDS, ele apresenta esses sintomas. Agora, depois, ele vai se agravando, tá? Respondi agora? Ok? Sim, vamos lá. Iego, a catapora chega a matar? Se formos analisar, ela pode matar sim. Por quê? Porque um dos sintomas aí da catapora é febre. Então, todos nós sabemos que o nosso organismo, a nossa temperatura corporal, ela vai variar entre 36 e 37 graus. Como esse vírus pode te provocar febre, se a febre for muito alta e você não tiver um controle dessa febre, você pode vir a ter convulsões e futuramente, consequentemente, vir a falecer por isso. Paulo, AIDS não tem cura. Até agora, não. Viu, Maria Clara também?
Então, vamos lá. Voltando a respeito da catapora. Como é que a contaminação, né? A contaminação, aí, no caso da catapora, acontece pelo contato, né? Seu primo está com catapora e você teve contato com ele. Se o seu organismo estiver com a imunidade baixa, você tem uma probabilidade de pegar, de ser infectado pela catapora, tá? Então, é pego tanto por esse tipo de contato, como pela questão também de compartilhar utensílios, objetos usados, como, por exemplo, objetos de uso pessoal, certo? Toalha, por exemplo, é um objeto de uso pessoal. Então, a contaminação da catapora, ela pode ocorrer dessas duas formas, ou pelo contato, né? Ou pelo compartilhamento de utensílios, ok? Quais são os sintomas? Reforçando mais uma vez, febre, e outro sintoma também da catapora são as bolhas. Formam-se bolhas na sua pele. Tipo, pronto, foi o que eu falei nesse minuto, Paulo. Seu primo teve catapora, você não teve. Por quê? Porque provavelmente a imunidade do seu organismo ela não estava baixa, né? A sua imunidade estava boa, por isso que você não pegou. Esse caso aconteceu também já comigo, quando eu era criança. Eu estava com a imunidade baixa e tive contato com pessoas com catapora, inclusive tive catapora também, né? Então, isso acontece quando o nosso organismo ele está debilitado, digamos assim. Tem vacina contra a catapora? Tem. Hoje em dia é possível a pessoa tomar vacina contra a catapora. Qual é o tratamento, no caso? A pessoa que tem catapora, qual é o tratamento? A pessoa deve ter repouso, deve tentar controlar a pressão, a pressão não, desculpa. Desculpa. Deve tentar controlar a febre, né? Manter aí o controle da febre. É porque eu estava nesse instante medindo a minha, e acho que foi por isso que eu falei. Então, deve ter um controle da febre e deve ter cuidado com a higienização das bolhas. As bolinhas que se formam na pele, você deve ter bastante cuidado, tá? Bem, depois de pegar a catapora, você nunca mais pega? Não, que eu saiba, a catapora só dá uma vez. Porém, acho que você deve ter observado aí no livrinho de vocês, tem uma partezinha que vem falando. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, ó. A partezinha para vocês acompanharem aí do lado, no Você Sabia? Vem falando sobre herpes. É causada pela reativação do vírus varicela. Varicela é a mesma catapora, tá? Então, continuando aí a responder a mesma... Já vi uma pessoa duas vezes. Pronto, Igne, mas é do jeito que eu estou te dizendo, ó. Como tem aí dizendo no Você Sabia. A herpes, por exemplo, é causada pela reativação do vírus da catapora, né? Olha o tempo, tô olhando, Roberto, já vou sair, só um minutinho, tá? É causado por esse vírus aí da catapora. Então, às vezes, acontece desse vírus ele passar um tempo inativo e depois ele vir a atingir, a aderir a alguma célula, tá certo? Gente, ó, o Roberto já está dizendo que está passando aqui a minha hora, então a gente continua o assunto na próxima aula, tá bom? Dá uma olhadinha lá na agenda. Depois a gente conversa e tira as dúvidas sobre as outras doenças das quais não deu tempo para a gente conversar. Beijo, tchau, boa tarde.